Salve, salve, muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso vem na nossa conversa dessa terça, 2 de julho de 2019. Errou a mão? Chefe Fogaça pede desculpas após postar foto com freiras no Vaticano. O que será que tinha nessa foto, hein? Vamos saber. Já vi essa história antes. Carlos Bolsonaro manda indiretas para os generais Augusto Heleno e Mourão e gera nova crise com a ala militar do governo. Caso Evandro, a gente recebe hoje o criador de um dos podcasts de maior sucesso no Brasil, o jornalista Ivan Mizanzuki. Esses são alguns destaques do Morning, que está começando, e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente, você que nos assiste em imagens, aí no seu home office, você que nos ouve pelos trânsitos nas grandes cidades do país. O Morning está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edmuso. Tudo bom, queridona? Tudo bom. Vamos lá, o que você tem pra hoje pra compor esta hashtag maravilhosa? Já tem gente aqui no Twitter usando a nossa tag no Arraial Eu. Alguns perguntam até, Edgar, será que não está um pouco atrasada essa hashtag? Ué, foi São Pedro e foi agora, domingo passado, né? Já foi o período, ou não? Não sei. Tem as festas julinas também, não é, Edgar? Aí é uma adaptação muito do mercado. Eu vou fazer a piada do Tizão e dizer que no Brasil é Arraial o ano todo. Olha quanta quadrilha tem. Maravilhosa essa piadinha, Felipe. Mas vamos abrir aqui com um convite maravilhoso para uma festa que ainda vai acontecer, Edgar. Vamos lá. Nessa sexta, dia 5, não é? A ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela convidou ali a sua equipe, a equipe da sua pasta, quem ela chama de família do Ministério, para participar de uma grande festividade. Vamos ver esse convite, Edgar? Solta aí. Olá, família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Dia 5 é o nosso forró, dia 5 é a nossa festa junina. Todo mundo lá, olha, uma oportunidade única pra gente se conhecer. Tem muita gente nova no Ministério. Uma oportunidade única pra casar também. Você que tá solteiro aí, você que tá solteirona. Tem uns gatos no Ministério que estão chegando agora. Bora lá, todo mundo. Bora lá. Momento de confraternização, momento de alegria. Muitos gatos chegando agora no Ministério. A Damares está animada para fazer vários casais ali. O pessoal Barraca do beijo vai bombar, hein? Amorosa. E vai até ter a própria Damares, que tá com Vai um ter corte de cabelo quentão. novo, que falou que também tá procurando um alguém, diz que não tá no Tinder, que até poderia fazer um site pra avaliar aí pessoas que estão, enfim, querendo ter um love. Né? Cada gato. É muito maravilhoso, gente. Cada gato que chegou nesse ministério, Edgar. Mas eu quero saber quem é você nesse arraial, ou foi, né? Se você compareceu aí nas festas. Quem é você? Participe aqui do programa, hashtag é no Arraial Eu. Pode pôr a sua foto, sim. Pode pôr um gif, um meme e trazer aí muita alegria e humor pra essa manhã de Morning Show aqui no Twitter. Tá falado, Paulinha. Aqui você interage também pelo nosso WhatsApp, é o 11 931 17 1009, o nosso número. Você manda mensagens em vídeo, tá certo? A gente vai receber daqui a pouquinho o Ivan Mizanzuki, criador do podcast O Caso Evandro, da 4ª temporada do Projeto Humanos. E vamos debater um pouco sobre esse crescimento desse gênero no Brasil. Você escuta podcasts? Já ouviu falar? Tem gente que nem ouviu falar ainda de podcast, né? É uma coisa que já acontece há bastante tempo, principalmente nos Estados Unidos, né? E que vem ganhando força aqui no Brasil. Aliás, é um fenômeno que acompanha. Quando pensavam que o rádio ia perder força com a questão da internet, das novas mídias, não, o rádio ressurge como um veículo que está ali, ó, colado na sua audiência. Todo mundo leva o rádio, e o fenômeno do rádio ser uma companhia para as pessoas continua muito forte. A história do podcast. E aí, você escuta? Conta pra gente qual é o estilo que você mais gosta. Tem algum podcast para nos indicar? Mande mensagem em vídeo, como eu disse, como eu pedi para você, pelo 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também nos assistir pelo nosso portal jp.com.br, também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando.
Vamos lá, Paulinha, continuo com você para abrir o programa falando agora do chefe de cozinha, o Henrique Fogaça, Pois é. que veio às redes pedir desculpas, né, após postar uma foto com 2 freiras e uma blusa com a imagem também de 2 freiras, só que se beijando. Exatamente. Hã? Que história é essa? Obviamente deu polêmica, o Fogaça veio a público depois para se desculpar, né? Conta pra teve gente. 2 momentos aí, né? Bom, 3 momentos. O primeiro do post da foto que vocês estão vendo aí, quem tá acompanhando pela transmissão, não dá mais para ver no perfil do Fogaça porque ele acabou retirando a foto. Tinha uma legenda nessa foto que dizia: pedindo a bênção, orai por nós, pregai por nós, pray for us. E nas hashtags, ele usava a hashtag blasfêmia, hashtag o choro é livre e hashtag fuck hipocrisia, Edgar. Muita gente interpretou mal aí essa foto, caiu de forma indigesta, tanto para religiosos quanto para pessoas que entenderam que ele estava um pouco explorando a imagem dessas 2 freiras para polemizar, para dar uma de polemiquinho no Instagram. Logo depois dessa postagem, o Fogaça foi lá no stories dele e tentou ali se justificar. Vamos ouvir um trechinho? Foi um longo ali discurso dele, onde ele até falou para pessoas que estavam, por exemplo, fazendo comentários a respeito da filha dele, comentários a respeito, por exemplo, de pessoas LGBTQ, quer dizer, misturaram um monte de coisa ali dele pra... que tem deficiência, né? Exatamente. Vamos conferir um trechinho final aí dessa tentativa do Fogaça de se explicar a respeito da foto. Respeito para mim são pessoas desonestas, pessoas que matam, que roubam, que são mentirosas, e graças a Deus eu não faço parte disso. Eu tenho valores, tenho educação, sou trabalhador, enfim, isso não vem ao caso, beleza? Então é o seguinte, para o bem comum, né, porque agora é tudo Instagram, a vida é em torno disso, eu vou tirar o post, né, para as pessoas ficarem ofendidas, porque essa não foi minha intenção, tá? Eu sou uma pessoa do bem, verdadeira, autêntica e real. E aí, teve, por exemplo, um comentário do padre Fábio de Mello, que também repercutiu bastante no Twitter. Ele foi lá e escreveu o seguinte, usar a imagem de 2 pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de pessoa do bem, entre aspas. Então aí um monte de gente também repercutiu essa colocação do padre Fábio de Mello, e talvez entendendo que ele devesse explicar mais, né? O Fogaça resolveu ontem fazer uma publicação, novamente, um novo vídeo falando dessa postagem. Vamos conferir, Ed. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria aqui de me retratar a vocês sobre a foto que eu pus no Instagram e pedir desculpa a toda a Igreja Católica, aos cristãos. Para quem não sabe, eu fui batizado na Igreja Católica, toda a minha família, e essa foto gerou uma polêmica muito forte. Quando eu saí do Vaticano, eu estava na rua, as 2 freiras que eram brasileiras me reconheceram, vieram muito simpáticas, e nós tiramos as fotos e eu acabei postando. Foi uma infelicidade minha, porque eu vejo as pessoas me atacando de uma forma brutal, toda a mídia, e eu gostaria que vocês soubessem que eu não tive intenção nenhuma de ofender as pessoas da forma que estão achando, tá? Eu sou uma pessoa honesta, eu tenho família, tenho os restaurantes, faço programa, tenho uma filha especial que me ensina muito, participo de muitos projetos sociais, e estou aqui para me redimir, para pedir perdão aos meus seguidores, às pessoas que me admiram, e é isso aí, só Deus para me julgar mesmo. Fica com Deus, paz no coração, mais tolerância. Mais tolerância, ele fecha aí esse vídeo, Edgar. Bom, o Fogaça é Romão, né? Pô, amigo nosso, Fogaça, já esteve aqui, é um cara muito afável, um cara querido, né? Já esteve aqui no Morning Show várias vezes, e lá na Band também tive a oportunidade de encontrar com ele em vários momentos. Tem banda de rock, de hardcore, quer dizer, é um cara do convívio, assim, e ele é Romão, ele percebeu que é Romão, ele exagerou. E foi lá e se retratou, gente. Usou da boa fé, claro, que ele... tirar uma foto, não sei, Fefito, você tá... Cara do Fefito. Fefito tá me olhando e pulando na sapatilha. Ai. Mas assim, Fefito, sabe o que eu acho? Sinceramente, ele uma camisa provocadora, isso não é a primeira vez que ocorre. Pra citar um nome, um paralelo, aí, Madonna fez isso aí. Mas a Madonna, pelo menos, tem uma crítica embutida. De uma maneira contundente. Ele foi lá, fez, de boa fé, as freiras foram fazer a foto com ele, simpáticas.
queridas, pela cara, pelo semblante você observa. Ele errou, foi lá, se desculpou, tá feito, pronto. Olha, eu acho que os brasileiros, no geral, têm um grande problema com não saber pedir desculpas. Você acha que ele mandou mal na desculpa dele? Não foi Acho. verdadeira, você acha? Acho, primeiro que não cabe a ele ficar se apontando como pessoa do bem ou não, né? Todo mundo é do bem até que se prove o contrário. Segundo, que não tem que dizer que você tá sendo massacrado pela mídia. Como uma pessoa que tem redes sociais, ele sabe que não é exatamente a mídia que tá massacrando ele. É confortável ser atacado? Não é confortável ser atacado. Nesse caso, ele tá lidando com as consequências de uma camiseta bem infeliz. O que me incomoda nisso tudo, na verdade, é só que, assim, ele pegou a religião pra fazer uma piada e pra ir um pouco além disso, ele usou duas freiras pra fetichizar. Eu sei que as pessoas não tentam pensar nisso, porque são freiras e etc. Mas quando você coloca uma camiseta de duas mulheres se beijando e tá com duas mulheres idênticas às mulheres da camiseta, Com basicamente hábito, né? o que você Com se hábito põe... de freira. Você basicamente se põe como um voyeur, dizendo, olha que divertido aqui ver duas freiras se beijando, imagina o que aconteceria. Talvez não tenha sido a intenção dele, sabe? Mas é que tem uma coisa muito bizarra que é, gente, achar que é divertido tratar duas mulheres se relacionando como se fosse fetiche. Especialmente como se fosse homem hétero. Madonna pode fazer o que ela faz, Eds, porque tem uma crítica imbuída aos costumes divulgados pela igreja, às próprias ações da igreja, ao passado da igreja, como a igreja encara algumas questões hoje. É que ela Nesse caso, faz não com tem uma crítica propriedade nenhuma. de não pedir desculpa depois, Exatamente. né? E Aqui nesse ficou caso muito não tem claro que ele crítica nem nenhuma. pensou a A respeito comparação disso. ficou muito abissal. Tudo bem, o exemplo talvez não seja, mas a camisa ali tá escrito blasphemy. Ali na camisa, se vocês observarem ali. Talvez é uma camisa que queira dizer o quê? Olha, hipocrisia. Enquanto isso pipocam casos de pedofilia no Vaticano, enquanto isso pipocam casos de relações homossexuais no Vaticano. É uma maneira de dizer, olha, gente, humanos erram, humanos qualquer um que seja, desde o Papa até a gente, cara. Né? Mas aí eu não acho que... É um desrespeito? Considero um desrespeito. Mas eu não tô aqui nem pra defender a igreja, nem pra atacar ele. Eu só acho que é muito infeliz, porque se ele quer protestar contra a igreja ou ironizar a partir dessa camiseta, ele tá fazendo muito errado. Não é colocando duas senhorinhas, porque são duas senhorinhas que claramente não sabem o que tá acontecendo. Parece quando você vai pedir foto pra uma celebridade e alguém bate, você tá fazendo careta do lado pra zoar ela e a celebridade não percebe. Parece muito uma pegadinha com ela, porque elas claramente não sabiam que estava na camiseta dele. Estão de boa fé não prestaram ali, né? atenção, gente. São literalmente de boa fé. Até Caio. porque se soubessem, a foto ficava mais divertida. Aí elas podiam interagir com isso, ficar apontando. Pelo menos elas estariam conscientes do que estava acontecendo. Aí ele só tá zoando dela sem consentimento. Ô Caio, você como cristão se sente ofendido quando vê uma foto assim? Eu acho, na verdade, que a ofensa, para mim, ela não é de cunho religioso. Ela está mais relacionado a você usar a imagem de outras pessoas incautas, né, como coadjuvantes de uma causa com a qual provavelmente elas não concordam. Então, eu fiquei impressionado assim pelo mau gosto, a impropriedade e o caráter desnecessário aí dessa manifestação. Menos mal que ele se retratou. E que bom que houve aí uma reação. Eu achei muito próprias as palavras do Fábio de Mello, viu, Paulinha, que você estava lendo. Ele identificou bem o que aconteceu nessa foto. O grande absurdo é esse, é você se alavancar na imagem de pessoas que não compactuam das suas ideias. Né? Imaginemos que fosse outra camiseta. Teria nada demais essa foto. Nada Mas demais, talvez ele nem exatamente. teria feito Nem essa teria foto, feito, se não entendeu? tivesse Porque outra camiseta. claramente ele tinha uma intenção ali que depois Isso. se perdeu o sentido disso. E vamos deixar claro que ele podia usar a camiseta e fazer essa foto com elas, desde que elas estivessem cientes de que essa era brincadeira, entendeu? É muito melhor você rir com alguém do que você rir de alguém, Mas aí que era sabemos, claramente a intenção. Mas aí sabemos se isso não aconteceu? Acho que não, né? A gente não sabe, mas pra mim tá bem claro que elas não sabem que elas estão sendo zoadas aí. Posso estar errado. Vamos lá, vamos seguir? Mas aí eu sou uma pessoa do bem, desculpa se eu errei. Vamos rodar o assunto aqui. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, voltou a artilharia para os militares do governo. Quem foram os alvos dessa vez, Vini? E aí? Pois é, Edgar. General Augusto Heleno, chefe do Gabinete GSI. de Segurança Institucional, e o General Mourão, com quem ele já trocou algumas farpas no passado. Aliás, o Carlos Bolsonaro, que estava um pouco mais quietinho recentemente, né, Edgar, estava um pouco mais na dele. O próprio Bolsonaro falou que ia, né, dar um jeito ali
dele não se intrometer tanto ali nos assuntos do governo, mas agora ele, pela sua rede social, como sempre, mandou algumas indiretas, vamos dizer assim, em 2 episódios. O primeiro relacionado ao militar, o sargento que acabou sendo preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Edgar, naquele avião que fazia parte lá da comitiva que levava a presidência, né, até o G20 no Japão. E ele compartilhou primeiro um vídeo de um perfil bolsonarista, de uma jornalista, dizendo que o presidente Bolsonaro está cercado de agentes do Foro de São Paulo, portanto aí uma teoria um pouco até conspiratória, e responsabilizando tanto o GSI, que é comandado pelo general Heleno, como também a FAB por esse episódio. Vamos ver primeiro o vídeo e depois a gente vai ler o que o Carlos Bolsonaro escreveu sobre isso. Roda aí, Murilão. Para ser tripulante nos voos de autoridades, o militar é submetido ao Conselho Operacional de Transporte de Autoridades do GTE. Então, o sargento Manuel Silva Rodrigues, esse que você está vendo a carinha aí, passou por uma investigação psicossocial severa. Portanto, todos os membros desse conselho são corresponsáveis no crime de tráfico internacional de drogas. Não há desculpas, nem foi falta de sorte o sargento ter sido apanhado, viu, general Heleno? Que vacilo nessa afirmação, né? O presidente está cercado de agentes do Foro de São Paulo entre os militares mais próximos. 39 quilos de pó não são nada diante de 200 gramas de um explosivo, por exemplo, C4, se colocado na cabine do presidente, do avião do presidente, né? É muito importante a gente saber que toda viagem internacional é precedida por uma outra, né, que leva os agentes da ABIN para a sondagem do terreno. Ou seja, tem gente da FAB, da ABIN, do GSI, do cerimonial, todo mundo está envolvido nessa história. Portanto, esse vídeo, Edgar, foi compartilhado por um perfil bolsonarista. Esta mulher que aparece no vídeo é uma jornalista chamada Regina Vilela. E aí o Carlos Bolsonaro escreve o seguinte na legenda: por que acha que não ando com seguranças, principalmente aqueles oferecidos pelo GSI? Sua grande maioria podem ser até homens bem intencionados, e acredito que sejam, mas estão subordinados a algo que não acredito. Tenho gritado em vão há meses internamente e infelizmente sou ignorado. Não digo que sou dono da razão e evitei até aqui ao máximo me expor desse jeito, mas não está dando mais. Estou sozinho nessa, podendo a partir de agora ser alvo mais fácil ainda, tanto pelos de fora, tanto por outros. Há muito mais nisso tudo, mas se viemos aqui para deixar uma mensagem, creio que essa faz uma parte dela, mesmo que isso custe a minha vida. Um abraço, palavras de Carlos Bolsonaro. E o outro episódio, Edgar, se refere ao filho do general Mourão, que também chama Hamilton Mourão, que teve aí... Vamos só... Você quer separar? Vamos falar desses aqui primeiro, vamos lá, então. Pra gente vamos desmembrar. Pra gente depois não confundir e tal. Ok. Parece uma sucessão de teorias que poderiam ser consideradas teorias de conspiração, tanto apresentada pela jornalista ali, né? Quer dizer, é um achômetro aí por enquanto, porque ele pode ter agido também sozinho. Se na posição de taifeiro, aprendemos a expressão com José Maria Trindade, tem lá a prerrogativa de preparar a aeronave, portanto, ter acesso a essa aeronave para preparar o voo da comitiva. Quer dizer, ele pode ter agido sozinho também. Dizer que há uma conspiração também não está excluída essa possibilidade. Mas então é tudo no campo do achômetro ainda. A gente tem que ter humildade para reconhecer as nossas limitações, né? E eu vou ser muito sincero, eu ignoro completamente essas especificidades de protocolo de segurança e de diplomacia concernentes às viagens internacionais feitas por essa jornalista. Por isso eu prefiro levar esse comentário aí para o campo da política. Ela diz ter recebido de fontes especialistas também, né, cara? Agora, a afirmação de que está rodeado de entes do foro. Então essa dá para comentar. Do foro de São Paulo. Essa dá para comentar. Parece gente, eu acho meio engraçado que ela fala que o Mourão não pode falar que foi falta de sorte, mas aí... O Heleno, isso. Não pode falar que foi falta de sorte, mas 39 quilos de cocaína não é nada comparado a explosivo. Gente, 39 quilos de cocaína é algo. A gente não pode tratar
39 quilos de cocaína como nada, que aliás era mais de R$1 milhão. Aí talvez ela quis dizer que um volume de 39 quilos, comparado a 200 gramas de um explosivo que pode causar um atentado e derrubar um avião, acho que foi por aí o pensamento Mas dela. ainda assim, eu acho que é pecadinho, pecadão. Gente, o Brasil tá envolvido num esquema de tráfico aí, claramente. Então, né? Fala, Caio. Tremenda falha de segurança, né? Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não tinha atinado para descrição, para autodescrição no Twitter do Carlos Bolsonaro, que é a seguinte, abre aspas, vereador da cidade do Rio de Janeiro, ainda podendo opinar sobre o que achar pertinente. Eu achei engraçado, né? Porque esse tipo de opinião que rendeu a ele a merecida alcunha aí de vereador federal. Eu queria destacar, quando ele fala assim, olha, estão subordinados a algo em que não acredito, né, no tweet dele. Aqui é muito importante lembrar que o Carlos Bolsonaro, ele é um agente político ativista muito crítico da ala militar do governo. E essa crítica, na verdade, ela antecede a atuação política dos militares na administração do pai dele, porque ela é inspirada na análise do filósofo Olavo de Carvalho, na análise que o Olavo faz das Forças Armadas no regime militar e, posteriormente, no período de redemocratização. Para muita gente, é pertinente falar em negligência e em covardia institucional por parte dos militares. São dois motivos principais. Primeiro, nas 2 décadas do regime, né, houve o abandono da cultura, da academia, da comunicação e até mesmo da religião, né, para os agentes políticos e os respectivos idiotas úteis da esquerda. Então, isso são os militantes, os agitadores, os pseudocientistas, os intelectuais, os jornalistas, os docentes, os artistas, etc. Por aí vai. Portanto, assim, no regime militar, o que o marxismo chama de superestrutura, que é todo aquele arranjo jurídico-político, mas principalmente o arranjo ideológico da sociedade, ele ficou à mercê das ideias socialistas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, no período político subsequente, né, então, aí a partir dos anos 80, as Forças Armadas, elas se acoelham em relação ao seu próprio passado e mais, elas se encostam na burocracia estatal. Né, viram literalmente uma corporação pública, permitindo ao lado perdedor, vamos dizer assim, a guerrilha armada, a revolução armada, por assim dizer, contar a história sem contestação, conforme a sua versão, que passa a ser a narrativa hegemônica, e isso vale até essa década. A gente acreditava, até bem pouco tempo atrás, que esses terroristas de esquerda lutavam pela democracia. Enfim, só que além dessa crítica institucional histórica, inspirado aí no Olavo de Carvalho, existe também uma crítica já relacionada ao governo, especialmente, a gente já vai falar dele, ao general Mourão, né, o vice-presidente da República, porque ele abandona o discurso politicamente incorreto, né, que não se submete à imprensa enviesada, que desconstrói narrativa e que escancara aí as contradições da esquerda, e ele passa a se comunicar num tom muito mais midiático, inclusive com afagos a eventuais adversários políticos do governo. Então isso acende um alerta aí no núcleo duro da administração Bolsonaro. Isso pode ser indício de uma grande ambição política precipitada. Esse é o grande ponto. E quem diagnosticou isso com bastante propriedade, essa disputa palaciana entre os ativistas e os militares, foi justamente a Eliane Cantanhede, numa coluna dela de maio, lá no Estado. Ela disse o seguinte: trata-se da velha disputa de poder, mas também a disputa pelo coração, a mente e a tutela do presidente Jair Bolsonaro. É que nesse caso tem contornos muito mais dramáticos, né, novelescos, porque a gente está falando de uma relação pai e filho. Agora, o presidente, ao que tudo indica, ainda não se manifestou, mas é importante pontuar que o Jair Bolsonaro ele já sinalizou a sua desaprovação a essa lavação de roupa suja em público, numa ocasião análoga. Ele disse o seguinte, abre aspas, quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. À época ele estava comentando uma crítica do Olavo de Carvalho, e o Olavo respondeu o seguinte: eu também quero isso, presidente, mas não vou dar moleza aos inimigos da despetização. Então eu acho que esse é o pano de fundo dessa crítica do Carlos. Vamos lá, agora o outro ponto que causou ali essa divergência. Essa cisânia, né? Mais uma vez, né? Fortaleceu a cisânia, na verdade. Exatamente, que foi sobre a promoção do filho do general Mourão, que também chama Augusto Mourão. Eu vou ter que concordar com o Carlos do Banco do Brasil. Você vai lembrar, né, Edgar, que em janeiro ele já havia tido uma promoção dentro do banco. A repromoção. Teve lá o seu salário triplicado, aquilo gerou muita polêmica
na época, e agora teve mais uma, né? Passou de assessor especial da presidência do Banco do Brasil, agora para gerente executivo. O Carlos Bolsonaro, primeiramente, só compartilhou a notícia no Twitter dele, só que aí teve a reação dos seus seguidores. Um deles colocou o seguinte: funcionário de carreira do Banco do Brasil, promoção merecida. E aí o Carlos Bolsonaro respondeu: uma atrás da outra, esse cara é bom. Aí outro seguidor veio e falou o seguinte: ué, homem muito competente, 2 promoções em menos de 6 meses. E aí o Carlos Bolsonaro também debochou: esse é bom bagarai. Olha, é uma coisa. Eu lembro que quando foi promovido da primeira vez, teve uma discussão em torno da competência dele, né? A gente nem sabe, na verdade, mas o que se falou na época, não sabe da competência dele ou não. Claro. Mas o que se falou na época era que ele não havia conseguido ser a promoção por conta de governos de esquerda e tal. Mas também se disse que ele não seria qualificado o suficiente para o cargo. Que o cerceavam, mas o argumento era esse, que o cerceavam ali para ele conseguir aspirar a posições maiores dentro do banco. Aí muda-se o governo, né? Vem o filho do vice-presidente, vai lá, e ele consegue uma promoção, 2 promoções num período muito pequeno, que não é comum. Imagina não ser comum, né? Dentro de uma estatal, assim. Você é tão quer dizer. bonzinho, Ed. Você é tão bonzinho. Gente, quando na minha vida eu achei que eu concordaria com o Carluxo? Então. Quando na minha Vamos vida concordar eu com vou ele. concordar com o Carluxo, vou usar a mesma ironia. Esse cara deve ser bom pra caramba, gente. Em 2 meses, imagina. Ô Caio, agora o Carlos Bolsonaro já criou alguns atritos com 2 pessoas do governo que acabaram saindo, né? Que foi Bebiano. o Gustavo Verdade. Bebiano e o general Santos Cruz. Verdade. Você vê algum risco? Você acha que isso pode se prolongar agora com esses 2 quadros? O general Mourão, que é algo que já se estende, né? De algumas críticas também do passado, e agora também com o general Heleno? O general Mourão é indemissível, né? Foi eleito pelo povo brasileiro. O general Heleno é muito improvável. Ele faz parte aí do núcleo do governo. É interessante comentar a questão do nepotismo, né? Nepos significa neto, descendente em latim. E então, conceitualmente, o nepotismo é o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. Portanto, a gente está falando de uma questão de mérito. Claro que para um cara de direita, conservador como eu, não tem nada mais gostoso do que ver um esquerdista defender meritocracia no serviço público para criticar o governo Bolsonaro, né? A ironia é muito óbvia. Agora, é importante a gente falar do ponto de vista jurídico também, porque a tipificação de uma conduta como nepotismo, ela atende a alguns pressupostos que não estão presentes nesse caso. Então, assim, o funcionário ele tem que ser nomeado por parente para exercer um cargo na mesma instituição pública. Isso é uma resolução do STF de 2008. Então, assim, o Banco do Brasil e a União Federal, né, a qual serve o vice-presidente da República, não são a mesma pessoa jurídica, são CNPJs e objetos completamente distintos. Além disso, né, esses atos de contratação e de promoção, eles são atos de livre provimento do presidente do Banco do Brasil, da instituição. E o filho do vice-presidente, formalmente, ele é qualificado. A gente tinha trazido esses elementos aí da última vez. Ele tem 18 anos de carreira na mesma empresa, 11 anos como assessor de diretoria, ele é pós-graduado na área. Me lembrou a frase do Mourão, aquela tua colocação inicial. O Mourão disse o seguinte: Edgar, meu filho possui mérito e foi duramente perseguido anteriormente por ser meu filho. Foi no início, quando a primeira promoção surgiu. Essa é a versão do pai do promovido, né? Agora, o importante é a gente pontuar que, de fato, não há ilegalidade nessa promoção. Agora, a moralidade e as implicações políticas, essas sim, podem e devem ser objeto de discussão. Porque é o seguinte, você pensar assim na nossa sociedade, a gente implica até com herdeiros de grandes empresas. Fala a verdade, não é? Geralmente são bem menos talentosos e capazes do que os seus antecessores. Mas você imagina com uma pessoa, né, que ascende na vida pegando carona no cargo público de um parente, especialmente se o parente é seu pai. Então, é isso que a gente tem que discutir. Nossa, tem tanto clã político baseado nisso nesse país. Muito, muito. E aí vem a frase, né? Enquanto você fala, eu lembro, né? É legal, mas é imoral. Mas talvez, aí passa né? pelo escrutínio popular, sabe, Fefito? Que pelo menos você tem aí a chancela do voto.
né? Quando a gente fala num caso desse de promoção, eu até brinquei, eu acho, da primeira vez, será que o cara teria sido promovido se ele chamasse Antônio Coppola ao invés de Antônio Mourão? Mas provavelmente não, né? É aí que tá a influência política. Ah, não né? sei, você tem tantos fãs nesse governo, talvez É verdade, nesse caso sim. Talvez eu conseguisse uma promoçãozinha. Vamos girar, Fefito, vou acabar esse bloco com você, fechar ontem. Vamos falar do que só importa nesse país. Ah, vamos lá, meu garoto. É o seguinte, ontem aconteceu mais uma temporada, né? Foi ao ar mais uma temporada de O Aprendiz, programa do Roberto Justus. Sucesso, hein? Pela primeira vez teve exibição na Band, foi exibido na Band, mas a audiência, Vini, Só falou em outra coisa. foi lá essas coisas. Aí eu quero Não foi perguntar pra boa, você o Mas seguinte, demite quando não é bom? Justus correria o risco de ser demitido? Não correria o risco de ser demitido, Não? porque se você foi no blog mais fino, elegante, sincero dessa rádio, depois do blog da Paula Carvalho, no jp.com.br/Fefito, você já sabe desde ontem que mesmo dando 1 ponto de audiência, a Band quer que o Aprendiz tenha uma nova edição no ano que vem. Sabe por quê? Porque o programa já sai vendido, gente. O Justo é publicitário, né? Mineiro. Então, ele é considerado um sucesso comercial. Putz, aí teve aquela briga, lembra quando saiu o Brito, entrou o Justus? Sim, na Fazenda. Que o Brito saiu botando a boca no trombone, disse que teria saído por conta desse Sim. patrocínio que vem Essa facilidade na cauda, vem junto. vem na cauda do Justus. Mas é uma enciclopédia esse homem. Vai dar Tá vendo? política ao reality Tá show. vendo, Fefito? Aqui a Mas- gente tem que dançar conforme a música. Né? Mas é muito verdade isso. O Aprendiz é considerado um sucesso comercial e a Band também considera que foi um sucesso na internet. Porque muita gente se via no YouTube depois e É. comentava também no Twitter. Isso a gente não tem tanta certeza. Não Mas- tenho certeza disso. eu Mais vi um ou levantamento menos. feito pela Folha que inclusive dizia que o maior número de comentários e repercussão teve no programa de estreia. Mas tudo bem. Mas a ideia até era essa, né? Porque trouxeram influencers que são personagens de internet. De internet. Pensando talvez nisso. Uma certeza é que no ano que vem não vai ter influencer, não. Vai mudar a tendência e vai mudar qual é o escopo desse programa. Quem ganhou Quem o ganhou? programa? Quem ganhou? O Gasparini, gente. Ele, na verdade, Gabriel Nossa, Gasparini. Eu não assisti um capítulo, mas eu tava torcendo pro PC. Ah, eu também tava torcendo pro PC, sempre. Sensato, cristal polido. E aí, o Gaspa... Vocês ele tem politizam até torcida pra aprendiz, gente? Eu não tô politizando nada, já vamos falar de política, Porque inclusive. o PC eu conheço, pô. também. É Foi o no meu único que programa eu já, conheço, inclusive, então maravilhoso. eu torço pra ele. Ah, vai. Vocês não É o enganam seguinte, ninguém. o Gaspar, ele é um blogueiro de comida, ele tem um blog chamado Gaspa Indica, ele ganhou um prêmio de 1 milhão, Ai, que bom. um carro zero, e veja só você, gente, uma bolsa, uma consultoria de 200 mil reais Nossa. no Instituto Brasileiro de Coach. Com o coach que era jurado? Com o coach que Então- era jurado. Então não é prêmio, é Também castigo. conhecido como sósia do Cajuru. Não pode pegar em Pelo dinheiro amor essa de parte. Deus. Nossa, gente, pelo amor de Deus, teremos mais um coach em breve nesse país, porque a gente só precisa de coach. O Justus confessou depois, em entrevista ao portal da Band, que ficou entre a Gabi Lopes e o Gasparini. O Erasmo Viana, também conhecido como marido da Gabriela Pugliese e Mahamudra, ficou em terceiro lugar ali na cabeça do Justus, porque foi isso que ele declarou. Ficou meio bravinho, achou que ele tinha que ter ganhado. O Gasparini disse que não entrou lá pra fazer amigos, mas o que chamou a atenção, na verdade, foi que afinal teve um tom político, porque Justus basicamente deu a entender o que faria se tivesse sido eleito presidente, como muita gente cogitou que ele sairia candidato no ano passado. Ele fez um discurso político na final, ele disse o seguinte: a gente quer mais Brasil e menos Brasília. Pro país dar Caramba. certo. Isso Nós aí. temos que privatizar tudo o que Privatizar nós tudo. pudermos pra tirar a mão do governo e a corrupção começar a cair. A gente precisa privatizar mais para tirar o poder do Estado, disse o Roberto Justus para uma claque Em campanha? do será? reality Não. show. Ou será que já está em pré-campanha? Não, tem pré-campanha pelo próximo Aprendiz, eu não sei, é isso. Que o Gabriel Gasparini faça bom uso de sua consultoria de coaching. Que ele faça bom uso de seu 1 milhão. A Gabi Lopes, segundo lugar, também foi muito merecido. E todos tinham que fazer um projeto. O dele era um projeto bem legal mesmo. O do Erasmo Viana era com idosos. O da Gabi era uma coisa chamada Evolusampa também. E ele tinha uma coisa de reciclar alimentos e desperdício e coisas do tipo. Ô, Fefito, se o Justus tá em pré-campanha, não sei, mas o presidente Bolsonaro tá, pelo que falou o Feliciano, hein, presidente, já tá pensando. Estamos vendo isso aí, Vai né? complicar pra você governar depois dessa afirmação, hein? Estamos analisando, mas se o Justo quiser
vir aqui também, não tem problema nenhum. Conversa lá com, tem uma boquinha pro justo. conversa lá com o Posto Ipiranga, que pode fazer parte do governo. Agora, se andar errado, vai ser demitido. 10h36, horário de Brasília. 6 de abril de 1992, cidade de Guaratuba, litoral do Paraná. O menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desaparece. Seu corpo é encontrado poucos dias depois, sem as mãos, sem os cabelos e sem as vísceras. A suspeita? Foi sacrificado em um ritual satânico. A morte aumenta o medo de pais no estado, que já sofria à época com um surto de crianças desaparecidas. Ganha grande repercussão na mídia e promove julgamentos que até hoje são lembrados. Guaratuba jamais foi a mesma. Essa história é contada com mais detalhes no podcast O Caso Evandro, da 4ª temporada do Projeto Humanos. Hoje a gente recebe aqui o criador desse conteúdo, o professor e jornalista Ivan Mizanzuki. Ivan, seja primeiramente muito bem-vindo aqui a este programinha de rádio, muito bom ter você aqui. Cara, o podcast tá aí, não sou eu que digo, os fatos dizem, é o maior sucesso, com mais de 4 milhões de downloads. Qualquer conteúdo lançado que tenha esse tipo de adesão já é considerado um sucesso mesmo. Você esperava por isso? Como foi a gênese desse teu projeto? E se você vislumbrava essa possibilidade de hoje estar com esses 4 milhões de downloads? Bom dia. Bom dia. Primeiro, prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E eu já te abracei lá fora, né? Que eu sou um grande fã de muito tempo. Pô, um prazer. Obrigado. Obrigado. Então, assim, eu não vou negar que eu já imaginava que ia ter um sucesso muito grande, tá? O Caso Evandro. Porque o Projeto Humanos eu comecei em 2015 e eu já tinha ali 4 anos de experiência com podcast. Comecei meu primeiro podcast em 2011, que foi o Anticast. Começou com um podcast de design, virou podcast de política, Ótimo porque nome, o Brasil nos obrigou a isso, né? Mas aí o Projeto Humanos, quando começou em 2015, eu já estava querendo adotar um modelo que é muito forte nos Estados Unidos, que é o chamado podcast storytelling, né? Que seria um jornalismo narrativo. A melhor maneira de descrever ele, eu gosto de pensar como se fosse um filme para ouvir, né? Então, ele já tem uma produção muito mais trabalhada, ele é bem mais complexo de fazer. Então, eu brinco que cada 15 minutos é 5 horas de edição, né? Cada 15 minutos que você ouve é 5 horas de edição, mais ou menos, sem contar toda a pesquisa e tal. E 2014, que foi um ano antes de começar o Projeto Humano, já teve o fenômeno do Serial nos Estados Unidos, que foi o podcast que abriu o mercado do podcast lá fora. O podcast já era uma coisa antiga, tinha uns 10 anos, pessoas muito boas fazendo, mas o Serial foi meio que virou a febre do podcast e era um caso criminal. Então eu imaginei que se eu fizesse um bom caso criminal, eu ia ter uma boa repercussão. E o caso Evandro, lá no Paraná, era um caso que eu tinha a idade do Evandro e das outras crianças que desapareceram também, então sempre me assombrou aquilo. Então eu costumo brincar que o caso Evandro foi a minha maneira de lidar com os meus demônios pessoais também, né? Sim, pô, incrível. Ó, pra gente abrir aqui as perguntas para os colegas, eu gostaria de antes convocar aqui o nosso Carlos Aros para falar um pouco, Aros, desse fenômeno, né? Entender um pouco esse fenômeno dos podcasts. É uma onda que cresceu muito recentemente no Brasil, mas já existe há mais tempo fora do país, Estados Unidos especificamente, e agora se discute estilos, né? Você vê, o Ivan acabou de descrever pra gente o modelo de podcast que ele procurou seguir, né? Dessa coisa do storytelling, de você ir mantendo uma história que por si já tem um apelo muito forte em torno de uma edição e uma estética que vai ajudar as pessoas a entenderem e até enxergarem aquela história a partir do áudio, né? O Aros, fala um pouco desse fenômeno que é o podcast aqui no Brasil. Tudo bem, Ed? Bom dia para você, para todo mundo. Bom dia. O Ivan. E você sabe que essa história não é nova. A gente costuma achar que é muito novo porque se começa a falar mais intensamente agora, mas já nós estamos falando aí pelo menos do começo dos anos 2000, quando a gente entende o que é esse bendito desse podcast. Quase 2 décadas. Né? Então, a gente está falando sobre um formato já muito conhecido lá fora, para usar um termo que os analistas gostam muito, um mercado muito maduro. É o mercado dos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, as rádios são referências nisso.
por uma razão óbvia. A técnica para construir as histórias apenas com o recurso do áudio tá na mão desses caras que fazem miséria com edição de som e que conseguem transformar o elemento do áudio, dos efeitos, das trilhas em um propulsor das histórias que são contadas ali. E quando eu estou falando de histórias, são histórias mesmo, nesse modelo que o Ivan acabou de descrever aqui do storytelling, né? As narrativas nos Estados Unidos ocupam um espaço dentro do mercado de podcasts maior do que o que a gente conhece aqui no Brasil, que é essa coisa do talking, né? Do bate-papo, todo mundo ali junto numa mesa redonda, vamos simplificar, discutindo um tema ou trazendo um convidado e talvez até desenvolvendo uma outra narrativa ali dentro, mas que não é da contação de histórias. Sim. Se a gente for pegar, por exemplo, o Serial, que é esse fenômeno que o Ivan mencionou, a Paulinha também estava falando sobre ele, ele bebe muito nessa fonte. Mas a gente não pode esquecer que alguns sucessos, por exemplo, da NPR, são produtos do rádio que migraram para o podcast. Tem um que eu acho genial, que é de um cara que faz... um colunista lá de automobilismo, fala sobre carros, eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu acho, se você lembrar, você fala... Provavelmente eu não sei. Mas Carros ele é genial, realmente... porque é um programa da rádio, ele atende as pessoas, etc. E é um podcast que tem uma bruta audiência quando ele vai para um outro meio. Então, só para eu fechar, o que é... Se a gente puder fazer essa comparação, mas o que é rádio e o que é podcast? O podcast é a liberdade que o rádio não tem. De tempo, de formato, de linguagem, de especificidade para você nichar o assunto a ponto de você esgotar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo daquele tema. Sim. O rádio, por ser o broadcast, né, porque a gente fala com tanta gente, a gente tem o tempo simultaneamente, aqui, tá controlando o tempo. Você tem relógios e mais relógios, um produtor que fica gritando para você. Todo mundo, né, como se fosse a TV aberta e o on demand. Então, você tem uma capacidade no podcast de você nichar. Ou a pessoa quer ouvir o Edgar Piccoli, por exemplo, falando sobre música especificamente por 40 minutos. Ou o cara do carro, você vê, o Ivan não sabe o cara do carro. Ele não Mas ele tem uma audiência gigantesca. Sim. Então a liberdade, e se a gente for caminhar para essa história do multiplataforma, a Paulinha que fala sobre séries e tem o podcast sobre relacionamento. Então assim... são nichos, mas essa história da liberdade, ela tá também muito associada à plataforma. Quando a gente coloca o elemento internet no jogo, a gente está democratizando a ponto de o cara escolher de que forma ele quer ouvir, por quanto tempo ele quer ouvir e onde ele quer ouvir. E o podcast dá tudo isso que o rádio acaba pelo meio, ou seja, pela plataforma rádio. Limitando. Sim. Mas essencialmente no conteúdo eles são parecidos. Deixa eu abrir aqui para os amigos, mas antes quero passar umas informações para o ouvinte aqui, olha. 2.000 programas ativos no país. Brasil. No Brasil, isso. 50 milhões de brasileiros já ouviram podcasts, 4 em cada 10 pessoas. A gente tem o quê? Próximo de 200 milhões de habitantes. Que aí a gente tem que descontar a população não conectada. A população não conectada é pouco então, mais da metade, 120 milhões. Então muito mais do que um quarto, né, que seria aqui relacionado diretamente ao número de habitantes do Brasil. 79% ouvem o podcast durante trajetos de locomoção, 69% durante atividades domésticas. É a característica que eu citei aqui do rádio como companheiro. Isso, companhia, né? Total. Como você tá ali, então você pode também, porque é sob demanda, ouvir um podcast que você quiser na hora que estiver trabalhando em casa. Média de consumo diário de 2 horas e 52 minutos, que é bastante. Sim. E olha, esse aqui é um dado também que chama a atenção. No período de um ano, de 2017 a 2018, houve um aumento de 330% só considerando a plataforma Spotify. E aí a gente tem que dizer que o Spotify ele representa uma fração menor do que o YouTube no consumo de podcasts. As pessoas falam, o YouTube é vídeo. O YouTube é o maior, se a gente for pegar essa pesquisa, esses dados são Ibope, né, Vini? É a pesquisa mais recente. É a BPOD e Ibope, que são as duas pesquisas mais recentes, saíram agora maio, junho. O YouTube representa uma fatia maior do mercado para consumo de podcasts. Só que assim, como podcaster, assim, eu tava lá na maratona que a gente teve a apresentação dessas... Na Piauí, né? Da Piauí, que foi sobre esses dados do Ibope. Essa pesquisa, ela foi incluída, foi 4 perguntas que foram incluídas dentro do consumo de internet. Não foi uma pesquisa feita específica para podcast e tudo indica que ela tem problemas, porque, pelo menos da comunidade podcast que a gente participa,
é muita pouca gente que coloca conteúdo de podcast no YouTube. E tem muito player, né? Tá no Deezer, tá na Apple, tá Então, no... então assim, o ideal é Spotify mesmo, né, Ivan? o ideal. Então, aí que tá, a gente não sabe ainda. Seria necessário uma pesquisa encomendada especificamente para podcast e para ter certeza que a pessoa que está respondendo que ouve podcast sabe o que é um podcast. E aí, só pra completar, porque aí vão dizer, mas tem a pesquisa da Associação Brasileira. A da Associação Brasileira, ela foca muito no comportamento do ouvinte de podcast, do internauta. Então, ela não tá focando muito na distribuição, ela tá perguntando assim, você ouve por quanto tempo? Né? Como é que você. Quais são os seus assuntos preferidos? Ela vai olhando, ela caminha por uma questão muito mais de comportamento do que da distribuição, que é o que hoje nos interessaria como métrica, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro Ivan aqui. Eu queria saber duas coisas. Como é que você se deparou com o caso Evandro? Porque, pensando aqui como narrativa, talvez esse gênero seja um gênero inaugurado pelo Truman Capote no jornalismo literário, quando ele basicamente pegou um crime e narrou com ares literários, mas o que era tudo fato real, em tese. Hoje em dia, Sangue Frio é muito discutido, mas foi um gênero literário inaugurado ali. Eu não sei se essa foi a sua inspiração e como é que você se deparou com isso, e se é verdade que vai virar série de TV. Já queremos detalhes. Tá. Vamos começar por trás. Então, sim, vai virar série de TV. Ano passado eu vendi os direitos para a Glass Produtora, da Maíra Lucas, que é uma produtora muito legal aqui de São Paulo. A gente tá trabalhando no roteiro agora e... Você vai contar em primeira mão aqui, né? Não, mas de forma alguma não posso. Onde vai passar? Não me comprometam. Aí não posso, só se a Maíra estiver ouvindo e falar, não, pode falar. Por enquanto... Aguardamos a mensagem, Maíra. Maíra pode mandar que o celular tá aqui na bancada. Mas enfim, vai virar série, acho que a previsão é para sair ano que vem, para terminar ano que vem. Vai sair livro também, pela HarperCollins. Ano que vem também é a previsão de lançamento. E agora sim, sobre a questão de inspirações. Veja, a minha inspiração maior mesmo foi o Serial. E não apenas o Serial, mas o programa da onde o Serial veio, que é o This American Life, que faz esse jornalismo narrativo desde a década de 90 na rádio ainda. E é doido imaginar os caras fazendo um nível de complexidade dessa usando fita, né? Fita magnética mesmo. Assim. Então era baita qualidade de áudio. Baita qualidade, e isso tudo por conta do host lá, que é o Ira Glass, que é o host principal lá, que é o meu herói, né? Então... Mas o Truman Capote, sem dúvida, acaba... Mas como você achou o caso Evandro? Como você se deparou? Você estava uma bela tarde, você viu uma notícia de jornal que foi Sangue Frio. Você era criança, Eu era criança. Lá no Paraná, Guaratuba é uma praia, assim... A praia fica distante, 1 hora de distância de Curitiba, mais ou menos. 1 hora e meia. Então, Guaratuba é uma praia bastante visitada. E a minha avó tinha casa lá, então a gente passava lá. Eu sempre conto a história com amigos meus, andando lá por 2002, 2003, uma amiga minha passa e diz assim, aqui era a Casa das Bruxas, sabe? Era uma coisa que estava no imaginário popular forte, né? As pessoas que ainda não ouviram, né, e não estão conseguindo imaginar mais ou menos o que é. Você falou desse trabalho de edição, por exemplo, em fita, que deve ter sido muito complicado, mas você deve ter tido um trabalho gigantesco de edição. Muitas vezes você consegue agradecer algumas pessoas, mas a gente fica imaginando quantas pessoas estavam envolvidas, porque não é só ir lá e contar o que aconteceu, né? Você tem áudios, você tem entrevistas com jornalistas que participaram da cobertura na época, você tem esse precedente de alguém que é citado, de repente, vir a entrar em contato com ele e trazer alguma coisa a mais. Reacende, né, a história em si. Reacende a história, alguém pode se sentir lesado ali, alguma colocação e resolver responder algo que aconteceu, inclusive agora, né, com o podcast. Aconteceu mais ou menos, relativamente. Quem conhece sabe que é um direito de resposta meio estranho, né? Conta, esclarece pra gente. Vamos. É que todo episódio eu começo dizendo, eu coloco lá um disclaimer dizendo, se alguém se sentir ofendido, entre em contato, direito de resposta, mandar e-mail e a gente vai dar esse espaço, tá? E teve um personagem específico que começou a comentar publicamente dizendo que pediu direito de resposta e eu neguei. Daí eu entrei em contato com ele e disse... Isso não é verdade. Olha, não é bem assim, ou pelo menos me passou batido. Eu queria que você me dissesse quando foi exatamente que você pediu, porque daí eu tenho que te pedir desculpa publicamente, te dar esse espaço e tal. Daí, resultado, assim, para encurtar, eu disse para ele, olha... meio que um mal entendido da parte dele e da minha, vou assumir aqui também, mas não é bem... mais ou menos, é assim. E daí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos concordar que eu publico os e-mails que a gente trocou. E daí o público decide como é que foi essa questão, tá? E daí foi isso que aconteceu já na semana passada, né? Então, sim, o trabalho de pesquisa que isso envolve foi muito de... Eu fiquei uns 2 anos estudando essa história a fundo
E o momento mais importante foi início de 2017, quando eu peguei todos os autos do processo e levei para casa, que é um caso de 92, então é tudo em papel ainda, foi 20 mil páginas de processo, ler tudo aquilo. Daí eu consegui as versões digitalizadas com um dos advogados que trabalharam no caso, isso ajudou bastante. E daí, como eu já tinha o Anticast também, eu disse, gente, eu tô fazendo a nova temporada do Projeto Humanos, alguém se voluntaria para me ajudar a catalogar isso aqui? Daí a gente montava uma tabela do Google Docs gigantesca, cada um pegava um volume e ia catalogando. Daí deve ter sido uma galera, sei lá, 50 pessoas que fizeram isso na broderagem. Ou seja, uma collab para o podcast. E assim, claro, teve muita gente que nem conseguiu ajudar, queria ter ajudado mais e tal. E hoje, se eu for fazer isso de novo, eu espero pelo menos poder remunerar essas pessoas. Ô Ivan, o material do podcast é muito extenso, né? Ontem eu tive a oportunidade de ouvir 2 episódios, tem já 24 produzidos, você está fazendo alguns mais, deve chegar até 30, né? Até 30 é o meu limite, depois Exatamente. de 30 eu desisto. E a duração dele varia ali de 1 hora, 1h15. Foi uma preocupação sua na recepção do público com relação a essa duração? Porque às vezes o público que está ali quer ouvir um material um pouco mais curto, principalmente relacionado ao material que é pesado, né, que tem muitas sonoras. Você pensou nisso na hora de bolar o formato aí do caso Evandro? Sim, sempre eu faço uma estruturação básica de como deve ser o episódio, o que o episódio deve falar, quais assuntos deve abordar, e quando tá chegando ali em 40 minutos eu já vou encaminhando pro final, mas às vezes não dá. E daí eu tenho a grande vantagem como independente, que eu posso fazer o que eu quiser, o formato que eu quiser. Certo. Então se eu quiser fazer um programa de 3 horas, eu faço. Então tem episódios que passaram de 1h30, alguns chegou em 2 horas, porque eu terminava em 1 hora e dizia, puxa, mas faltou tal assunto. Quando eu já estava fazendo lá o episódio 22, eu dizia, caraca, naquele assunto lá eu devia ter feito um adendo tal, e não vou conseguir fazer isso no futuro. Então eu fazia lá um adendo, e esse adendo às vezes era 1 hora. E é muito doido porque os meus ouvintes, quando eu faço o episódio de 1 hora, eles reclamam que está muito curto. Eles querem episódios longos. Então até brinquei com o pessoal, episódio 23 vai ter 1h30 de duração para atender a galera aí que a gente já tá se encerrando. Essa aliás, é uma história que a gente estava conversando agora antes de vir para cá, sobre o tempo, né, e essas imposições. O que é o tempo do podcast? Porque tem um podcast genial que eu ouvia de nerdices que durava 15 minutos. Era fantástico, em 15 minutos o cara resolvia a história ali, eram assuntos técnicos, ele pegava um tema e esmiuçava aquilo, era quase uma aula. Mas o Mamilos, por exemplo, eu já ouvi episódios de, super sei lá, longo. 2 horas. Bem específico. Né? E com uma profundidade gigantesca. O que é o tempo pro podcast e do podcast? É o tempo que leva pro assunto continuar interessante. Tá? Então, o Anticast, por exemplo, que é o meu podcast original, que hoje é um podcast de política, é um dos maiores do Brasil de política, ainda bem, eu fico muito feliz, a gente gasta ali em média 2 horas, os papos são esses. Quando eu lanço, eu tinha o interesse de fazer episódios menores, eu tentei fazer de 1 hora, e o pessoal começou a reclamar que estava muito curto. Porque eles querem, principalmente, ter a experiência de estar acontecendo tal fato político no Brasil em algum momento. Eles querem ouvir uma conversa com pessoas que têm ideias parecidas, ou mais ou menos, e sentir-se parte daquela conversa. Sim. E quando a conversa está agradável, eu como host, eu tenho muito esse dever de ter certeza, de ficar medindo se a conversa está interessante, se não tiver, puxar para um lado ou para o outro. E quando eu ver que já se esgotou, gente, acabou, chega. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. Daí isso pode ser em 2 horas ou menos. Eu me identifiquei um pouco. Mas você tem experiência com isso, Edgar, não sei. Exatamente. E ainda você está dentro do quadradinho do tempo, né? Isso. Que talvez lá você não tenha não essa preocupação. Ali eu deixo falando. Você tem uma elasticidade maior. A gente está recebendo aqui no Morning Show hoje o Ivan Mizanzuki, aqui, ele que está à frente do Projeto Humanos, esse podcast aí sobre o caso Evandro, que repercutiu e ganhou uma projeção incrível no Brasil. A gente volta daqui a pouco para essa conversa continuar. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Hoje a gente recebe aqui no Morning Show o professor e jornalista Ivan Mizanzuki, à frente do Projeto Humanos, um podcast aí que faz muito sucesso no Brasil. O caso Evandro é o podcast e ele está aqui conversando com a gente sobre essa plataforma, sobre essa ferramenta, um pouco também adentrando nos meandros do caso em si. A gente vai agora, vou voltar com você, Paulinha, para você trazer para a gente aqui o relato de... Há muita discussão na internet, né? Teve uma, por exemplo, recentemente,
sobre o formato e a qualidade dos podcasts brasileiros. Foi, porque deu não é a maior só... confusão lá no Twitter. E não é só sair, sai gravando e tal. Você tem que ter algum método ali, né? Será que tem que ter algum método? sei. Essa Vocês já thread foi que criticam trouxe já. muita Não tem que ter um polêmica lá método? no Twitter, que foi do Daigo Oliva que Eu tenho escreve pra toque, Folha. tudo tem que ter método Então, pra mim. Aí ele disse o seguinte, ó, que ele começou a se dedicar a ouvir podcasts brasileiros para entender o que estava acontecendo por aqui. Daí ele disse assim, ó, não discuto aqui a qualidade dos conteúdos apresentados nos podcasts brasileiros, mas os seus formatos. Muitas das discussões que eu vi são relevantes, só que de maneira como os assuntos são apresentados é precária e amadora. Aí, Edgar, então equipamentos que não são tão legais, né? Uma coisa meio assim, muito apresentador desculpando porque ficou gago, ou então um cachorro latindo no fundo. Será que pode? Será que não pode? Aí ele É o sommelier de podcast. diz que todo podcast é mesa redonda, então que só se explora esse formato Olha. de sentar um monte de gente e começar aquele papo de bar. Aí ele também diz que não seguem aí as normas. Já tem normas? Aqui tem o manual da NPR Exatamente. sobre como deve ser o National Public Radio nos Estados Unidos, que explica mais ou menos como você deve fazer, como você deve, enfim, se ligar aí com o seu ouvinte para explicar as coisas, questão até de sonorizar, de dar um capricho nessa parte. Enfim, deu uma gongada geral nos podcasts brasileiros, Edgar, e o pessoal ficou muito revoltado na internet. Inclusive, vários podcasters ficaram ofendidos pessoalmente com isso. Muito. E o que Não, você mas acha desculpa. disso, Evandro? Você acha que realmente falta um profissional? Evandro, não, Ivan. essa confusão Caso acontece Evandro. Ela direto. misturou relaxa. Edgar, Evandro Caso Evandro, e... não, é o caso Evandro. Pra mim é caso Evandro o tempo inteiro. É. Ivan, o que você achou disso? Você acha que tem ali uma verdade ou que dane-se, faz do jeito que quiser, se tem gente que quer ouvir, qual é o problema? Não, primeiro que eu acho que o Daigo se arrepende dessa thread pra sempre, assim, né? Porque, coitado, ele não sabia onde tava se mexendo. Porque podcasts, como tudo na internet, o principal combustível é o ódio, né? Então... Mas não diga. então... Nossa, Então, que assim, novidade. é. Olha, é incrível. Exato. Então, assim, quando os podcasters... Quando apareceu isso na podosfera, né? Todo mundo ficou muito irritado. Mas é compreensível. Eu entendo o Daigo no sentido de... Parece que ele começou a ouvir podcast agora. Ele ouve muito podcast gringo. E podcast gringo, de fato, tem muito investimento. E não é assim, tipo, toma aqui uma graninha, patrocinador. Não, a gente tá falando de produções Você tá falando milionárias. de quanto? A gente tá falando ali de... Você vai ter produções que chegam a 1 milhão, 2 milhões de dólares. às vezes, Jura? dependendo. Aham, sim, com grandes... Com certeza, a gente já tá na casa disso. Famosos. Nomes famosos, então vai Equipe ter... grande de produção. Pra dar um exemplo. Mas, Ivan, desculpe, mas isso não requer uma entrega com qualidade, altura? Pô, seria um investimento alto. Eu acho que não é um norte a ser perseguido. Com certeza. Só que os podcasts nos Estados Unidos já começaram grandes. Quando você tem a NPR, por exemplo, uma rádio pública, já com toda a estrutura de rádio dela, começando a ir para podcast, o podcast salva a rádio, principalmente os programas tipo This American Life, o Serial, que quebrou tudo isso, enfim, tá? Nos Estados Unidos tem muito podcast ruim também, isso é importante dizer. Tem muito podcast que é mesa redonda. Um dos mais famosos é o do Joe Rogan, que acho que é 3 horas de conversa, muitas vezes, 2, 3 horas de conversa, que é só o Joe Rogan conversando com um cara. E são longas conversas e que também tem todos os vícios que o Daigo reclamava. Um dos meus prediletos era o do Kevin Smith, diretor de cinema, que é basicamente ele fumando maconha e dando risada com os amigos. E é divertido, sabe? Então, você tem formatos ruins lá fora também, que era o que o Daigo reclamava. Para fazer um nível NPR no Brasil, precisa de muita grana. Então, e eu fico até... é difícil falar porque o Daigo citou o caso Evandro como um bom exemplo. E você acredita, só que é exceção no Brasil. Só que, veja, aquele negócio, eu demorei 3 anos pra fazer o caso Evandro. 2, 3 anos pra fazer o caso Evandro. Porque eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo. Então, Quais podcasts você ouve, Ivan? eu Tipo, Mamilos, Aos Cubos, Então, tem Mamilos eu alguns- queria muito ouvir, mas eu Wanda. não tenho tempo mais, assim. Mas eu sou apaixonado pelo trabalho da Ju e da Cris. Os que eu ouço hoje em dia são o Mundo Freak, que é um podcast sobre assuntos sobrenaturais, que é o meu podcast de relaxamento e diversão, que é de uns amigos meus.
Eu ouço muito também o Xadrez Verbal, que é de um amigo meu também sobre política internacional. 3 horas fazendo um giro de notícias sobre política internacional toda sexta-feira. Gosto do This American Life também. Vira Casacas, que é um podcast de política brasileiro também. Você passou o dia ouvindo podcast? Não, o que eu faço no trânsito é ouvir o trânsito, ou lavando louça, ou qualquer coisa assim. Que é o que o perfil aqui da pesquisa dos dados indica, né? Que as pessoas ouvem em trânsito, se locomovendo. Tem aqui, a gente convocou, encorajou a nossa audiência a comentar acerca dessa ferramenta, podcast. Solta pra gente, Murilo, eu vou pro Ivan responder. Vamos lá. Fala, galera do Morning, tudo bem? Bom dia. Aqui é André, sou de São Paulo. Eu acompanho bastante podcasts. Eu sou fã do Ivan, acompanho o podcast dele. Acompanho outros sobre inglês, dicas de português. E eu acredito que a melhor forma de comunicação dos dias de hoje, porque ele não tem um horário fixo, como no rádio ou na TV, e muitas vezes no carro você não tem como acessar o YouTube. Então você põe um podcast ali e vai aprendendo, vai se atualizando, vai sabendo de algumas notícias. E então é isso. Eu queria saber do Ivan se ele tem um curso aí sobre como fazer um podcast, porque realmente ele é especialista no assunto. Valeu. Tá aí, ó. Já tem um nicho que se abre pra querido. você aí, velho. E aí, o que você diz pro nosso eu ouvinte? não tenho curso de podcast, eu sempre recomendo o pessoal entrar no site Mundo Podcast, lá que tem um monte de tutoriais sobre como fazer podcast. Tem a comunidade de podcast também, é bem ativa no Facebook, já tem também um monte de posts sobre como fazer isso. Eu dou um curso que tem que me acompanhar nas redes sociais para saber, ou ouvir o Anticast, que é onde eu dou mais, que é sobre técnicas de storytelling, né? Que daí... Certo. Que o Projeto Humanos acaba sendo a minha grande vitrine para isso, né? São as técnicas que eu uso para fazer o Caso Ivan. Ivan, eu tenho uma pergunta aí também um pouquinho sobre essa área do business do podcast, né? Imaginando pessoas que como ouvinte querem se aventurar profissionalmente na podosfera, né? Foi assim que você se referiu. Qual que é o modelo de negócio do podcast? Como que o podcaster ele fatura? É baseado no download? Tem merchan inserido no conteúdo? Como que funciona? Monetização. Qual é a monetização do ainda negócio? É meio faroeste, assim, esse velho oeste. Não tem muito... não tem ainda regra sobre isso. Mas você conseguiu ganhar dinheiro com o Caso Evandro? Com o Caso Evandro específico, eu não sei dizer, porque... Como assim? Não, eu estou sendo muito sincero, porque quando a gente fez uma cobertura grande das eleições com o Anticast, e a gente meio que chamou muitos ouvintes para ajudar a gente financeiramente para conseguir fazer aquilo tudo e principalmente continuar depois. Isso via crowdfunding, então? Isso via Catarse com doações mensais. Então, todo mês tem gente lá dando a partir de R$5, que assim, é só, eu te apoio. É assinatura voluntária, né? Voluntária, isso. Essa é uma forma. Tem gente que faz, por exemplo, tem um podcast excelente também em formato de storytelling focado em ciência, que é o 37 Graus, que é a Sara e a Bia que fizeram, e elas estão começando agora e já conseguiram um financiamento privado também para a produção dos podcasts dela, porque tem fundo científico, né? Então, de divulgação científica. Dá para fazer por download? Não dá ainda. Plataforma? A gente não tem um YouTube de podcasts ainda, tá? Essa é uma reclamação velha que tem, assim, tinha que ter um negócio porque o YouTuber vai lá, bota o ad, só que o problema, ao mesmo tempo isso é um problema e é bom também, porque o YouTube, do dia para noite, muda as regras e o YouTuber começa a perder renda. Então, se a gente consegue uma forma de monetizar, a gente é mais independente desse meio. Mas o Spotify, por exemplo, onde boa parte dos podcasts acaba colocando também mas não tem... Eles não tem, mas eles remuneram, por exemplo, os artistas pela produção autoral da música. Mas podcaster não. Mas tem alguma discussão nesse sentido, uma cobrança para que isso aconteça? Porque da mesma maneira que eles vendem assinaturas e você consome a música e eles repassam isso para os músicos, os criadores de podcast também estão colocando ali a obra deles para ser consumida. Eu acho que os podcasts no momento estão muito mais interessados em fazer o público conhecer podcasts primeiro, para depois começar a demandar algo assim. Já existe plataformas que tentam fazer isso. Então, por exemplo, você tem que sempre levar o teu podcast para um servidor. Esse servidor, nos Estados Unidos, já tem servidores que já inserem ads automático, assim, e você faz. A gente ainda não tem... No pre-roll, né? Aquele na abertura. Tipo no pre-roll, no mid-roll, você pode escolher, no meio, no início ou no fim, você pode escolher. Daí você pode tirar disso. Mas ainda não existe nada no Brasil nesse sentido. No Spotify nós temos as produções originais,
Então tem muito podcaster que tá começando a ganhar dinheiro do Spotify para produzir. O Obama, inclusive, fechou, né? Uma série de podcasts para o Spotify recentemente, num acordo que, inclusive, inclui repensar a forma como é que eles vão rentabilizar isso aí, né? Claro que vai ser incrível ter um podcast do Obama para eles como conteúdo, como acesso, talvez mais gente baixando o aplicativo. Serve para popularizar também todo o Agora, quanto o Obama ganhou por isso... Talvez alguma coisa, né, gente? Não pouco, imagino o incrível dessa ferramenta, eu ainda não botei o hábito de ouvir o podcast. Eu sou um cara totalmente do áudio, comecei no rádio, mas o meu tempo ele tá totalmente ocupado com a minha demanda de hoje. Eu fico pensando, só se eu colocar o podcast para ouvir aquela... Você lembra aquele método o Morning de Show, aprender que inglês? É um dos podcasts mais ouvidos dormindo. do Spotify. Você aprende dormindo, você põe embaixo do travesseiro. Só se for assim, porque o tempo tá escasso mesmo, porque a ocupação tá totalmente tomada com os assuntos da demanda da vida atual. Mas assim. quer ver, ó, tem uma discussão grande no mundo podcast que é de, será que você pode ouvir conversagem aumentada? Que os aplicativos de podcast permitem isso. Não, eu ouço... ouviria. Mas eu ouço em 2 vezes, por exemplo, o Xadrez Verbal, que é um programa de 3 horas, eu ouço com velocidade aumentada. Mas eu reconheço Caramba, o brilhante... você ouve com velocidade aumentada? Para consumir mais. Para consumir mais. Mas eu acho que o magnífico dessa possibilidade, né, que o podcast traz é de, por exemplo, você ter, até como falou o nosso ouvinte aí que mandou a pergunta para você, é o que a Paulinha traz. Você pode ter um Obama falando e você pode ter uma professora dando dicas de português, quer dizer, os assuntos são... não tem limite para os assuntos. E que aí a gente chega num ponto que até começou esse bloco, que é o seguinte, não tem certo ou errado nessa história, né, Ivan? Tem aquilo que a pessoa tem vontade de fazer, experimentar. É uma plataforma que oferece todas essas possibilidades, né? Sim, exato. E no Brasil começou independente, agora que os... Por exemplo, a gente teve ano passado o melhor podcast de 2018 para mim foi o Presidente da Semana da Folha, né? E ele foi feito pela Folha de São Paulo e chamou a atenção. Pô, demorou muito tempo para a Folha de São Paulo fazer um programa daquele tamanho e tudo por conta de uma iniciativa do Viseu, que é o apresentador. Então, agora que os grandes veículos de comunicação estão começando a olhar para podcast e ainda estão com muita dificuldade de ver. Então, nós, independentes, estamos há muito tempo fazendo isso. Então, a gente está com mais calo, né? A gente está mais calejado nisso. Então, você vai ver o Nerdcast, por exemplo, que é o maior podcast do Brasil. Poxa, os caras estão há anos-luz de qualquer outro, quem quiser começar agora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, Vini, mas dá mais para uma pergunta. Rapidinho, eu queria saber do Ivan, porque assim, quando você ouve o podcast, ainda mais acho que para quem é pai, tem umas partes que são muito pesadas, né? Você, principalmente ali o detalhe do crime em si, do menino Evandro, que é um crime escabroso. Eu queria saber de você se esse caso mexeu emocionalmente com você também, e se você já está pensando também numa outra temporada, se já tem algum caso em vista. Eu não tenho filho, então acho que isso é uma coisa que me ajudou a me preservar, tá? Mas assim, com certeza afeta outras pessoas que também não têm filho. A gente quer ter filho, eu quero ter filho, né? Minha esposa está aqui, então, mas eu tenho um pouco mais de casca grossa com isso, tá? Eu posso dizer assim. Mas eu conheço pessoas que realmente não conseguem ouvir porque tem filho, mas tem também pessoas que, tipo, eu já ouvi relatos de ouvinte falando: eu ouço Casa Evandro enquanto estou amamentando a minha criança, tal. Assim, então, tipo, caraca! Tem de tudo. Eu já tenho pelo menos uns 2, 3 crimes que eu gostaria de fazer, só não sei se eu vou fazer no Projeto Humano ou se eu vou criar um novo podcast de crimes, mas com certeza eu vou trabalhar com isso. Olha aqui, tivemos um bate-papo com o Ivan Mizanzuki, jornalista, tá à frente do Projeto Humanos, tem o podcast do Caso Evandro, sucesso aí estrondoso no país. Ivan, obrigado pela tua presença aqui, por esse papo aí sobre um assunto que o Brasil ainda, né, apesar desses números que eu apresentei, tem muito a crescer ainda. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Agora 11 horas 20 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Claro, falamos tanto de podcast e aqui na rádio temos uma variedade enorme. Temos, Edmuso. Além de todos os programas da PAN, que estão sempre entre os podcasts mais ouvidos, então se você perde o Morning, pode depois ir lá no Deezer, Spotify, enfim, na plataforma que você usa para ouvir, para escutar os programas aqui da Jovem Pan. A gente tem podcast de conteúdo exclusivo, por exemplo. Eu ouvi os do Aros. O do Aros é incrível. Edgar, que é o meu tecnomatuto preferido. Vou aprender Você tudo. tem que ouvir o digital de tudo, entendeu? Agora a gente tá rolando uma série lá sobre leis, né? Os cybercrimes e como a tecnologia tá mudando também a perspectiva
do mundo jurídico sobre as coisas. Eu tenho o Direto do Sofá, que é sobre séries. Nessa quinta-feira, inclusive, vai subir um novo. A gente vai falar sobre Fleabag, que é uma série que tá fazendo bastante sucesso, que muita gente gosta. Sempre tem convidados. Uma das maiores audiências foi aquela vez que eu fui, né, Paulinha? Exatamente. O Vini me traz audiências incríveis. Não, informação. Verdade, Ô, Vini, a gente então você não gravou quer participar do recente. Digital de Tudo também, pra dar uma moral pra gente? Pega ele que ele dá sorte. Ele falou de Bandidos na TV e foi muito legal, muito divertido. Teve Vanderlei Nogueira também participando. E tem que ir no Coração Peludo também, dá conselhos de relacionamento. Pra você que ficou com saudades do Eva, a gente tem a psicóloga Pamela Magalhães, é o nosso podcast mais ouvido de conteúdo exclusivo. Coração Peludo. Então, Edgar, só dica de procurar pelos podcasts da Jovem Pan nos agregadores. Então tem lá no Deezer, tem no Spotify. E no site da Pan tem a aba de podcasts com todos os programas. Então, por exemplo, o Morning Show, você não consegue ouvir na hora que ele tá no ar na rádio, você vai lá e procura o podcast e consegue ouvir. Falou, Edgar? Falou! Um abraço! Carlos Aros, obrigado, hein? Vamos em frente aqui no Morning Show, reta final nessa terça-feira. Paulinha, vamos falar de uma homenagem aí do Exército que gerou polêmica na internet. E aí? Isso. Bom, o Exército Brasileiro publicou na sua conta oficial aí do Twitter uma homenagem ao major do Exército Alemão Otto Maximilian, que foi morto a tiros no Rio de Janeiro em 1968, numa ação de guerrilha. Ele foi, na verdade, confundido com um boliviano que participou da captura do líder comunista Che Guevara. E esse militar, Edgar, ele integrava o exército nazista na Segunda Guerra Mundial e estava no Brasil em 1966 para participar de um curso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Bom, como você bem pode imaginar, um oficial do exército nazista sendo homenageado pelo exército brasileiro causou aí muita polêmica na internet. Inclusive, no site do Exército tem um aprofundamento explicando aí o porquê da homenagem. Eles tratam do oficial como brilhante, comandante de um pelotão de blindados na frente oriental da Segunda Guerra Mundial, sendo promovido ao posto de primeiro-tenente por bravura em 1943. Ele é descrito também como um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e das prisões totalitárias soviéticas, cuja vida foi encurtada por um ato terrorista insano e covarde. Inclusive, a respeito desse ato terrorista que o teria assassinado, a gente tem até um comentário também no Twitter do jornalista Alexandre Garcia. Ele foi lá no post do Exército e escreveu: assassinos ficaram impunes e anistiados. E outras pessoas acharam bastante absurdo uma homenagem a um oficial do exército nazista. O Felipe Neto, que tem grande influência no Twitter, a gente já falou bastante dele por aqui, porque ele tem dado muitas opiniões aí na internet, foi lá e escreveu o seguinte, o mais assustador desse post do exército homenageando um oficial nazista é ver um monte de imbecil lambibotas com bandeiras de Israel no nome elogiando o post. Bandeira de Israel, homenageando um oficial nazista. E outras pessoas ali também achando essa homenagem bastante absurda. A gente estava falando de podcast e o próprio Ivan aqui citou o Xadrez Verbal, que tem o Felipe Figueiredo como um dos autores do podcast Site, e ele fez uma thread interessante lá no Twitter, Edgar. Tentando entender quem foi esse personagem, né? Porque você sabe quem foi esse cara? O que a gente sabe? Que ele está associado ao exército nazista. Então, por isso a gente conclui o quê? Que ele, de fato, seria nazista. Mas será que, de fato, ele o foi? E aí, nessa thread, ele contemporiza um pouco, tenta entender quem foi esse cara, né? E até ele escreve assim, embora seja importante contextualizar que nem todo alemão na Segunda Guerra era nazista, o fato do homenageado ser um jovem tenente no fronte oriental me faz crer ser impossível colocar a mão no fogo pela sua conduta durante o conflito. Ele pode ter sido um oficial exemplar? Pode, mas pode também ter executado prisioneiros, civis, violentado a população local. Impossível saber. E aí ele vai um pouco à frente, dizendo que esse cara depois chegou aí para a Argentina, que foi meio um modus operandi de muita gente do nazismo, enfim. Eu não sei o que vocês acham disso. Será que o exército poderia ter ficado sem esse post ou é uma justa homenagem? Vai lá, Caio, a gente tem aí algum tempo escasso aí, vai.
pra comentário. Vamos fugir do que a gente acha e ficar no que a gente sabe, então, né? O Felipe Neto sendo mais uma vez coerente com a desinformação que ele promove, e aqui a gente vê a força de uma manchete, né? E a força da superficialidade de uma primeira análise, né? Pra deixar algumas coisas bem claras, o exército ele é alemão, ele não é nazista. Né, os destacamentos nazistas, puramente, a gente poderia falar da SA, da SS. Eu, como descendente de uma família, né, que veio do sul da Itália, que migrou para o Brasil, fugindo do fascismo na década de 30, eu me sinto muito à vontade para falar, né? Essa daí vem a minha repulsa especial a regimes totalitários e inclusive a minha inclinação ao conservadorismo que combateu e venceu o nazifascismo, não apenas no campo bélico, mas também no campo das ideias, né? Um outro ponto, todo mundo sabe que eu sou entusiasta do Estado de Israel e inimigo do antissemitismo, essa forma tão antiga de preconceito. Eu já tive muitas oportunidades de defender o povo e o Estado judeu aqui na rádio, né? E naturalmente eu não nego e eu abomino o Holocausto. Agora, feito esse preâmbulo que é fundamental, a gente tem que fazer duas perguntas básicas. A primeira, há elementos e indícios objetivos que esse homem cometeu crimes de guerra, certo? E vamos partir aqui do pressuposto da presunção de inocência. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, todos os soldados e oficiais alemães que serviram na Segunda Guerra são pessoas ruins? Né? Porque é o seguinte, quase toda a geração masculina adulta nascida em território germânico serviu o exército alemão sob Hitler. Né? A gente está falando de mais de 5 milhões e 500 mil mortes de militares. Né? Ainda soma-se a isso cerca de 3 milhões de mortes civis. A Alemanha perdeu quase 10% da sua população na Segunda Guerra Mundial, fora os outros casos de estupro, de ser subjugado por outras nações, especialmente o regime comunista e por aí vai. Agora, só para efeito de comparação, nós vivemos num país majoritariamente cristão e católico, né? Se não me engano, são 132 milhões de pessoas que professam essa fé. Sabe quem serviu o exército alemão na Segunda Guerra, Edgar? Um senhor chamado Josef Ratzinger, também conhecido como Papa Emérito, como Bento XVI. Aí vamos falar que esse cara não merece o reconhecimento social pela pessoa incrível que ele é. Então, antes da gente sair apontando o cara e manchando a memória dele, a gente precisa conhecer os elementos objetivos da biografia dele. E tudo que eu li até agora leva a crer que ele era um soldado exemplar e um homem corajoso. Ele serviu a um líder dentro de uma estrutura que estava contaminada por uma ideologia torpe, mas isso não faz dele um criminoso romper com ideologias torpes é um ato de coragem, sempre importante se lembrar disso. Ele estava lutando pela pátria dele, Fefito, que estava sob ataque também. E estava promovendo genocídio, não, tudo Caio. Bem, como Fefito, assim? Mas você não pode ser binário. Meu Deus, e o Papa então é nazista, Fefito? Olha, muita gente tinha problema com esse Papa, mas as pessoas mudam ao longo da vida, Caio. Agora, enquanto soldado ali, ele estava lutando por um exército que promoveu o genocídio. Isso é infinitamente mais complexo que isso. Não significa sequer que ele defendia o nazismo. Quantos caras... É só assistir a lista de Schindler. Você vai ter acesso aí a um industrial que era totalmente... exatamente. Que rompeu com a bizarrice. Nesse caso, ele não estava no exército. Mas que até o último momento estava lá na estrutura. Será que não é o caso desse oficial? Será que ele não estava lá simplesmente para defender os seus conterrâneos? Eu preciso fechar o programa. Eu não passo pano para nazista. Mas tem um pano de fundo. Que horror, Fefito. Você tá falando que eu passo pano para nazista? Não, pelo amor de Deus. Eu não passo pano para nazista. A carapuça não foi para você. Tem um pano de fundo que é o seguinte... Não tem carapuça nenhuma, cara. Você não vai falar um absurdo desse no ar, você tá louco? Peraí, tem um pano de fundo que é assim, vários quadros do exército nazista que cometeram atrocidades vieram se refugiar na América do Sul. Isso tem o cemitério de Perus aqui, não me deixa mentir, tem matérias e matérias com ossadas de Mengele, experiências humanas, monstros e tal. Então talvez aí esse sentimento e o que representou esse soldado aí, esse major do exército, venha contaminado de um cenário que era uma recorrente nesse período em que os nazistas, fugindo ali até da perseguição, vinham se refugiar aqui na América do Sul. Bom, eu preciso fechar. A gente pode retomar esse assunto aqui em outra ocasião. O Morning Show fica por aqui. Amanhã retomamos na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Obrigada, Edgar Piccoli, pela sua companhia maravilhosa. Boa terça. Quero um podcast seu aqui da Jovem Pan. Vou pensar nisso aí. Com qualidade de áudio. Maravilhoso. Tchau, gente. Valeu.